Boa noite, pessoal da Paróquia Santo Antônio. Estamos hoje indo para nossa terceira live dessas nossas séries de lives que estamos fazendo nessa quarentena, nesse momento em que estamos passando por essa quarentena, por esse momento de ficarmos em casa. Então, como vocês já viram, estamos fazendo essas lives, uma espécie de entrevistas para que o pessoal fique em casa, possa se sentir um pouco na igreja e também conhecer outras personalidades da nossa paróquia, da nossa diocese. E hoje nós vamos entrevistar o Raoni. O Raoni é do Parresia, do setor Juventude, e vai contar um pouco da sua história. Hoje a gente está começando com um horário um pouco diferente, por causa que tem uma aula online e outras coisas, os compromissos e o Facebook da Paróquia Santo Antônio também está tendo algumas programações. Todo sábado e todo domingo tem missa e todo dia tem também catequese online. Então, se você tem um filho que está na catequese ou algum parente, algum conhecido, se quiser assistir a catequese online, pode assistir lá todo dia, cada dia com alguma pessoa diferente. Só esperar o Raoni entrar para a gente começar a nossa live. Então, pessoal, se quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Fica à vontade que a gente vai repassar aqui para ele. Então, não podem falar que a gente vai refazer. A nossa live já tem algumas pessoas que já estão confirmadas. Sábado agora provavelmente vai ser com o Padre Xavier. Então, vai ser uma live muito legal. Pode ser que você vai contar um pouco da história dele. E a gente já está confirmado, a gente só vai ver o dia com o Padre Leandro, com o Padre Alex, que são lives assim que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Deixa eu só falar com o Raoni aqui, para ele entrar na nossa live. Então, quem vocês quiserem que seja convidado para nossas lives, vocês digitam no Facebook, digitem lá aqui no Instagram que a gente convida. Tá chegando aí nosso terceiro convidado, a gente vai falar muitas coisas hoje. Raoni, muito boa noite, Raoni. Como é que você Boa está? noite, meu amigo. Como que você tá? Tudo jóia Tô por bem, aqui. graças a Deus, cara. Como é que tá essa época de quarentena? Tá ficando em casa? Tem Tô que em ficar, casa, né? né? Tem que ficar, acho que é importante seguir as orientações, sair o mínimo possível. E como eu sou professor, eu acabo trabalhando de home office, né? Uhum. Online, em casa, e não consigo, na verdade, eu não consigo, não tem outro lugar para trabalhar que não seja em casa, porque as escolas foram fechadas nesse Isso momento. mesmo. Né? Minha esposa está de home office também, ela trabalha no escritório e numa empresa, e ela está com serviço em casa, então a gente está dentro de casa mesmo. Saindo só para ajudar a minha mãe, a minha avó e os meus sogros, que são idosos, né? E como a gente realmente está levando a quarentena a sério, a gente não está andando, então a gente está fazendo um favor para eles sempre que possível. A gente está frequentando a casa dos dois para ajudar, né? Ajudar nas coisas de casa. Às vezes vão ter que pagar uma conta, a gente vai lá e paga, né? Para eles evitarem que eles saiam. Então a gente está nisso daí. Só sai de casa para comida. Ô, Raoni, você é o cofundador do Parresia, faz parte agora do setor de Isso, juventude, não é? isso, Conta eu um sou o pouco da sua cofundador. história, como é que você ajudou na fundação do Parresia, como é que foi a ideia, como foi o começo, se foi difícil. Conta um pouco da história aí do Parresia e um pouco da sua história também. Falar do Parresia, tem 8 anos de Parresia. Acho que vou voltar um pouquinho mais para falar, um pouquinho mais no tempo, para falar um pouquinho sobre mim, que aí tem a ver com Parresia. Cara, eu tenho 29 anos, eu sou professor, jovem da igreja, né? Me conhece aí, sabe que eu trabalho com juventude há muitos anos. Comecei na igreja com os 14 anos, eu tinha 14 anos de idade quando tive meu encontro pessoal com Jesus. Foi no grupo de oração, que fica lá na comunidade ali aqui do Jardim Amália 2, esqueci o nome da igreja, Divino Espírito Santo. Foi lá que eu tive um encontro pessoal com Jesus, um encontro que teve, um grupo de oração, se não me engano, era uma quarta-feira. E foi uma experiência incrível para mim. Eu sou do bairro Água Limpa, bicho.
Então, assim, sou criado aqui, sou cria da Água Limpa, né? Um bairro aqui bem famoso aqui na cidade. Tenho amigos, minha família toda sempre morou por aqui, né? Sou filho da dona Rosana e neto da dona Ruth. E meu pai é uma pessoa que não tem contato, meu pai abandonou a família, né? Há muito tempo atrás. E eu cresci com a minha mãe, com a minha avó e com o meu avô vizinho, que faleceu tem 2 anos. E passei por uma infância bem complicada, assim. Cara, bicho, eu morava numa rua aqui chamada Santa Luzia. E tive muitos amigos que entraram pro tráfico de drogas e galera que se envolveu, alguns já se perderam no meio desse caminho. E aí, cara, assim, meu encontro com Jesus foi uma coisa muito especial, muito importante na minha vida, porque me mudou de rumo, né? A gente tem mania de falar que a conversão é aquela, você tem que mudar da água para o vinho. A minha foi uma visão, foi uma mudança não somente de postura, nada disso, foi uma mudança de rumo na minha vida, de percepção da realidade. Porque, cara, eu tava numa situação que eu iria caminhar também para me envolver nas drogas, para me envolver com tráfico, porque a minha realidade era essa, né? Só que na minha casa, você imagina, a família toda estruturada, né? Tá cheio de problemas. Tinha um tio meu, irmão da minha mãe, eu só tenho um tio, né? Parte de pai de mãe, perdão, que é meu tio Ronald. Ele faleceu uma década atrás. Ele mexia com o tráfico, foi assassinado, então ele matou pessoas aqui. Então, tudo poderia indicar que eu fosse para um lugar, para um caminho desse. Mas o meu encontro pessoal com Jesus me mudou de rota, né? Mudou de caminho. Me fez enxergar o amor, me fez enxergar que para fora da realidade que eu vivia, existia luz, sabe? Eu poderia fazer outras coisas na minha vida. E aí, juntamente com o encontro pessoal com Jesus, uma outra coisa que mudou a minha vida foi a educação. A escola sempre foi um lugar muito importante para mim, um lugar de refúgio, onde eu procurava, onde eu tinha amigos, onde eu vivia uma realidade que não era minha, da rua, né, do tráfico e tal. E aí, eu lembro que nessa época, quando eu tive um encontro pessoal com Jesus, eu estava no 9º ano. Né, na época era a 8ª série. E eu estava com meus amigos lá e um amigo me chamou um amigo daqui do bairro me chamou para ir para o grupo de jovens. Eu arrastei uma galera da minha turma para o grupo de jovens. Quem me chamou foi um amigo meu chamado Douglas, o Juan. E tive um encontro pessoal também com Jesus nesse grupo, né? Fui crescendo ali e tal. Depois eu entrei para a Renovação Carismática Católica. Comecei a exercer o ministério de música, eu tocava violão. E a caminhada foi crescendo. Fui entrei na faculdade aos 18 anos, faculdade de História, sou professor de História. E depois que eu entrei na faculdade, minha vida meio que mudou. Porque a gente já não tem tanto tempo mais para se dedicar à igreja, né? E aí a gente acaba meio que se entregando aos estudos, que é uma fase importante da nossa vida, que a gente precisa se dedicar aos estudos. Eu não estava conseguindo exercer o meu ministério no grupo de oração, né? Continuava indo na missa, tocando nas missas, exercendo meu cristianismo, meu catolicismo da mesma forma, vivenciando a minha fé. Mas aí, cara, com uma coisa que, assim, foi muito interessante, é que eu queria encontrar uma maneira de servir a igreja na realidade que eu me encontrava enquanto universitário. Eu achei que eu poderia fazer isso num grupo de oração universitário, alguma coisa do tipo, mas não foi isso que aconteceu. Mas, no final da minha faculdade, conheci a Vanice, que hoje é minha esposa. A gente tinha um sonho juntos de evangelizar a juventude, sempre foi algo que bateu forte no nosso coração. Ela está até aqui na frente, aqui, mandando um tchauzinho. E a gente teve um momento que a gente foi para o Santíssimo, eu e ela. A gente tinha olhado diante do Jesus sacramentado e, no meio de oração, a gente falou assim: olha, Deus, a gente quer fazer algo diferente para a juventude, a gente quer evangelizar, a gente não... Foi uma época, em 2012, que não tinha muitos encontros de jovens, a evangelização estava meio que paralisada na diocese, e a gente queria um sinal de Deus. E aí Deus falou no nosso coração, assim, no momento de espiritualidade que a gente estava adorando, que era para a gente ter coragem, ousadia. E aí eu lembrei de uma palavra que, ao longo de toda a minha história, isso sempre foi muito forte na minha vida. Vendo o livro do Padre Jonas. Na verdade é um conceito teológico, mas que estava muito presente no livro do Padre Jonas, chamado Inflama o Carisma. E nesse livro estava escrito essa palavra parresia,
que significa ousadia, intrepidez, coragem, que é uma reflexão a partir do capítulo 4 do Atos dos Apóstolos, quando João e Pedro estão na porta do Templo da Formosa, e lá tem um paralítico, né? E eles falam, esse paralítico pede dinheiro para eles, eles falam que não tem nem ouro nem prata, mas que eles tinham era Jesus. E aí manda esse paralítico levantar. E aí daí surge a palavra parresia, né? O conceito de parresia mexeu no nosso coração, eu lembrei disso. E aí surgiu uma faísca, né? Parresia, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Aí, se Legal, você quiser cara. interromper, fazer alguma coisa, uma pergunta, Não, aí depois eu não, te conto mais não, da é coisa. muito legal. Eu lembro que faz 8 anos, né, que vocês fizeram Parresia, né? O primeiro Eu encontro de lembro parresia foi 8 anos. do, eu lembro Dia do 1 e dia Sleep 2 de Less. dezembro de Eu 2012. lembro do Sleep Less que eu fui há muito tempo atrás. Foi um dos primeiros eventos que eu fui da igreja. Eu, a minha conversão é um pouco parecida com a sua. Eu não tenho uma conversão assim da água para o vinho. Foi mais uma questão da igreja mesmo. Eu ia na missa, mas eu não tinha um foco de ir na missa. Você me entende, né? Quando nós somos jovens, assim, bem no começo, a gente nunca tem um foco de ir na missa. Ele vai na missa, acha chato, É uma nunca bebe, obrigação, é um rito que a gente tem que nunca, passar, né? não Sempre tem bebe isso. água em casa. Vai na missa, bebe 2 litros de água. Sempre precisa beber água. É assim mesmo. E, e foi um pouco assim também, foi um estalo. Meu estalo foi na JMJ, quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, que eu vi aquele monte de gente, eu falei, caraca, gente, isso aqui não é normal, isso aqui não é à toa, não é possível que isso daqui eu vou vir pra cá à toa. Então, depois da oração que o Papa Francisco fez, na adoração ao Santíssimo, que foram 4 milhões de jovens e todos fizeram silêncio, você só ouviu o barulho da onda, ali Eu eu tava falei, lá. caraca, Eu sei, esse momento aí foi foi importantíssimo para mim. foi o estalo. Agora, você tocou num ponto um pouco legal. Você falou que você queria que tivessem mais encontros de jovens, né? Que a evangelização jovem estava parada na diocese como um todo. Por que você acha que hoje em dia, agora eu não sei se as coisas estão melhorando, se estão melhor, a gente do JUF tenta, vocês para a gente tenta também, mas por que tem tanta essa dificuldade do jovem de criar coisas para a igreja? É a falta de tempo? Você acha que a nossa evangelização está sendo feita errada? Por que não tem tantos eventos para jovens assim? Cara, eu vou ser bem sincero com você, essa análise que a gente sempre se perguntou ao longo da nossa vida, mas como eu tô na igreja tem 15 anos, vamos colocar assim, né, desde meus 14, eu vi várias fases acontecerem, sabe, várias fases assim com juventude. E eu vou ser bem sincero com você, tem muitos problemas na evangelização, assim, existem muitas perseguições, existem muitas, assim, muita crítica por parte de pessoas na igreja, nas ações que a gente toma, na coragem que a gente tem às vezes de fazer alguma coisa diferente. Mas sabe o que é a principal coisa que vai mudar, que muda nessa relação da evangelização? Cara, é o tempo. Porque a cada tempo é uma coisa, sabe? Eu vivenciei dentro da igreja muitos processos diferentes, muitas questões diferentes, muitos modelos de evangelização diferentes. Então é uma coisa assim que eu vejo que são gerações, sabe? Por exemplo, quando eu entrei na igreja nos meus 14 anos, ainda era o boom dos grupos de jovens, e tinham muitos grupos. O meu grupo de jovem aqui da Gualimpo, DNA, que não existe mais, chama Deus Nosso Autor, DNA Deus Nosso Autor. Que o Ivan é um grande amigo que me convidou para ir para a igreja, para participar desse primeiro encontro, junto com o Douglas, com o Juan, etc. Cara, esse grupo, quando eu entrei, ele tinha por volta de 10 pessoas, mas ele chegou a ter 114 pessoas. Então era o grupo que tinha encontro, que a gente fazia encontro de sábado, que era sábado 4 horas da tarde, ter 114 pessoas. Eu lembro que a gente assinava. Eu nunca fui coordenador do grupo, o coordenador sempre foi o Ivan, mas a gente ajudava na coordenação, né? A gente levava o violão, a gente participava, a gente tomava as decisões dos encontros. E aí, cara, assim, era um boom dos grupos de jovens. E de repente esse boom sumiu, né? E aí, assim, são gerações, a galera foi ficando mais velha, foi assumindo os compromissos, foi saindo dos grupos. E aí eu fui pro grupo de oração, porque eu também estava me sentindo, eu precisava me sentir mais maduro, eu estava me sentindo mais maduro, eu queria alguma coisa a mais. Não que o grupo fosse imaturo, não é isso, eu continuei no grupo de jovem. Mas eu queria uma coisa diferente. E aí eu fui para a espiritualidade da renovação carismática, que foi muito importante para mim. Eu fiquei anos na renovação carismática. Hoje eu não participo, não frequento, né, a renovação, mas tenho um profundo respeito, amor, carinho por esse movimento.
E, cara, e ao longo desses anos, Não, pode falar, eu tô tá, voltou, escutando. voltou, voltou. O Nielsen é um amigo muito querido do Santo Agostinho, que não mora mais no Santo Agostinho, está morando em Resende. Mas ele pegou a onda dos grupos de jovens aí no finalzinho, ele estava na coordenação, ele fazia os encontros lá e a gente participava, às vezes eu ia palestrar, tocar. Então, cara, era uma coisa assim que você passar, era um estilo diferente, sabe? Que aquele momento pedia. E aí também estava na época, já estava no finalzinho dos encontros qual era o nome, Vanessa, dos encontros do Dedinho? É, o Encontro de Jovens com Cristo, EJC, alguma coisa assim, que eu não me lembro, não peguei isso, não participei, tá? Então, a minha esposa chegou a participar dos últimos, que eram encontros que lotavam. E aí, eu lembro, muitas pessoas falam comigo de um encontro que teve no Santo Agostinho, lá onde hoje é a FATEC, que lotou, parece que tinha 600 jovens, foi uma coisa muito grande e tal, foi a TV Rio Sul. E isso acabou, né? Mas não acabou porque as pessoas estavam desinteressadas em evangelizar, porque essas pessoas não queriam mais. Acabou porque elas assumiram outras coisas na vida delas. Elas casaram, elas foram construir suas A famílias. Sabina falou aqui, ó, Encontro de Jovens com Cristo. Isso, Isso encontro mesmo. de jovens com Cristo. E a galera participava desse encontro e era super, incrível. E cumpria um papel naquele momento histórico de evangelizar a juventude. Quantas pessoas estão na igreja hoje? Nos encontros de casais, exercendo ministérios na igreja, trabalhando nas pastorais, nos movimentos, que vieram desses encontros, sabe? Então, cara, é uma coisa histórica, assim, é um momento, né? E aí, por exemplo, a gente teve outros momentos na igreja que outras atuações, que aí teve uma época do Ministério Jovem, que foi o boom do Ministério Jovem, né? E aí o Ministério Jovem da Renovação Carismática estava fazendo muitos eventos, muitos retiros, e aí também foi um boom também, né, aqui em Volta Redonda, né, na diocese como um todo. Isso chamou muita atenção e durou um certo tempo, né, esses encontros, esses retiros, que a renovação continua hoje com outros jovens, com outras lideranças, mas naquela época foi um boom diferenciado. E a gente do Parresia também surgiu dentro de um boom, né? Dentro de uma realidade que a gente olhava assim e falava assim, temos que evangelizar. E o Espírito Santo colocando no nosso coração inspirações para a gente evangelizar. E aí a gente fazia outros encontros também diferentes. O Parresia começou em 2012, já era um outro momento. E aí eu lembro que a gente fez o primeiro encontro que a gente fez foi na praça de Tiradentes. Foi um encontro aberto, chamava Parresia Urban Edition. E a gente conseguiu patrocinadores, a gente lotou aquela praça, aí teve luau eletrônico, foi bacana pra caramba, e a gente teve ali, eu lembro que passaram por aquele encontro lá por volta de 300 jovens, foi bem legal. Aí depois vem a questão do Exilpilés, em 2013 a gente lançou o Exilpilés, que algumas pessoas mais novas não conhecem, era a vigília, né, Exilpilés significa sem dormir, era uma vigília diferente que a gente fazia, com muita música eletrônica, com som, iluminação, uma proposta diferente, que a gente lançou a Lista de Players 2013 lá na Casa de Pedra, na comunidade ali do Casa de Pedra, não, perdão, do Tiradentes, da de São José. E a gente começou a anunciar essa vigília e a gente esperava por volta de 50, 60 pessoas. E a gente teve a surpresa de, lá na porta da igreja, aparecerem naquele dia 350 pessoas, jovens, né? E foi uma coisa incrível. Depois a gente fez em Barra Mansa. Aí em Barra Mansa foram 700 jovens. A gente fez no Conforto, foram mais de 1.000 jovens. Aí a gente fez na São Paulo Apóstolo, foi 600 jovens, porque é a capacidade, né? A gente chegou a fazer 4 edições. E depois a gente fez também o Color Conference, que era um evento com aquele pau colorido, né? Quando Nossa, não esse eu tinha lembro, aqueles... esse é antigo. Você participou? Você chegou aí? Participei, fui, ué. Foi Foi? no Rosário, não foi? Isso, foi no Rosário. Teve que foi no Acho que Rosário, foi foi. Nossa, eu era 2015, novo, né? uma coisa Isso. assim. E, cara, aquele encontro, pra você ter uma ideia, aquilo era uma onda de eventos seculares, né? Que usava aquele pó, e veio da Índia esse pó. E É, nunca esse tinha pop acontecido em sai Volta muito Redonda bom. ainda, só acontecia nas capitais. A gente lançou o Color Conference aqui em Volta Redonda, a gente fez esse evento, foi 400 jovens, uma coisa assim, 400 jovens. E aí, cara, logo assim, um mês depois, anunciaram o Holly Hum. Festival, que era um evento É. secular, né, ali na PET. E aí a gente lançou um evento né, religioso, que foi à frente de muitas coisas, né? Então, assim, é engraçado isso. E, cara, e aí a gente lançou também um retiro espiritual diferente, que era bem diferente mesmo, que é baseado numa tríade, né? Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila e São João.
e São João da Cruz, que era uma vigília, um retiro espiritual chamado. Ih, deu branco aqui. Face a Face. Tantos nomes eu acabo esquecendo. Face a Face. E durou por 5 anos de retiro, a gente fez 5 edições. Inclusive, a gente fez edição em Juiz de Fora, chamaram a gente para aplicar enquanto em Juiz de Fora. A gente foi seguindo, né? E fazendo a evangelização acontecer. E aquilo, cara, eu tô falando tudo isso porque, assim, cada momento da igreja nos pede um tipo de trabalho, um tipo de ousadia, né? Teve a época das cristotecas, não sei se você pegou isso, era um bom, todo mundo queria fazer cristoteca. Peguei o Aí era finalzinho. as músicas remixadas, gente, eu vi aquilo hoje me dá vergonha, mas eram as musiquinhas assim, ó, manda teus anjos, tum, tum, tum. Nossa, umas músicas, meu Deus do céu, o Alok choraria. Ou não, né? Choraria. Ou não, mas é umas coisas muito estranhas, cara. E tipo assim, a gente adorava. Caraca, a gente ia pra Cristoteca. E na época eu era solteiro, né? Eu ia também com objetivos que a gente, né? Outros objetivos, vai como deixar jovens quieto católicos, como jovens católicos e solteiros, né? A gente quer encontrar a futura esposa, né? Eu conheci minha esposa no retiro espiritual. Ela não tá aqui nada, por isso que eu tô falando. Encontrou, era o objetivo que você queria. Cara, a gente se conheceu, ela tá ouvindo aqui na live, tá ao vivo. A gente se conheceu no retiro espiritual da Renovação Carismática, olha só. Foi lá em Barra Mansa, 10 anos atrás, cara. Tipo, olha só. Então, assim, acho que a igreja passa por várias renovações nas pessoas, nas ideias, né? Eu não estou falando de doutrina, não estou falando de princípios. Estou falando de ideias, no sentido de ações evangelizadoras, né? E, cara, é isso. E aí a gente, cada momento é um momento novo, cada momento é uma inspiração diferente. Ou, por exemplo, o Parresia hoje talvez não funcionaria como funcionou naquela época. Não é à toa que o Parresia deu uma paralisada nas atividades, não paralisada no sentido de acabar, mas no sentido de tentar se reinventar, muitos jovens do Parresia já estavam casando, né? Está cheio de casais no Parresia. Então a gente meio que não está se encontrando mais. Não é por causa da Covid, foi antes, desde o ano passado a gente já não está se encontrando mais. A gente fez o último retiro ano passado, né? Já tem um ano que a gente não tá, que a gente está meio paralisado, vou colocar assim. Mas é aquilo, cara, talvez seja para a gente continuar, talvez seja para a gente não continuar, mas não é por uma questão de acabar a evangelização, pelo contrário, cada um continua servindo, né? Mas é uma questão do Espírito Santo nos inspirar coisas novas. E aí, no tempo, no dia a dia, a gente vai ouvindo, vai deixando Deus falar. Bicho. E as coisas vão acontecendo. Ô, Raoni, agora então você está migrando para a política, é verdade isso aí? Cara, você está migrando para a política? Eu vou ser bem sincero contigo, eu sempre fui muito político, mas nunca fui político partidário. Né? Eu sempre fui muito político porque a nossa ação no mundo é uma ação política. Todos nós somos seres políticos. A gente atua politicamente no mundo. E política significa estar relacionado à cidade, vem a palavra grega, polis, né? Significa cidade, a vida na cidade. Então, cara, todo momento que você está na rua, exercendo sua cidadania, criticando alguma coisa na internet, ou fazendo uma reflexão, indo na escola e na faculdade, tudo isso é um ato político, né? A gente está pensando na cidade, está pensando na vida. Então, a gente sempre é político. E aí, cara, assim, como igreja, e uma igreja que é a nossa igreja, isso é uma questão teológica, tem a sua preferência pelos pobres, porque são os mais vulneráveis, os preferidos de Jesus, não no sentido que Deus odeia os outros, é preferido no sentido de que a mão de Deus, ela se preocupa com aqueles que mais precisam, né? Esse sentido teológico, que é da nossa igreja, isso não está vinculado a partido, ideia nenhuma, sempre mexeu muito comigo. Então, eu sempre, como dentro do Parresia, da evangelização, eu sempre procurei os mais oprimidos, assim, tentar fazer uma ação evangelizadora dos mais oprimidos. Dentro da igreja, com aqueles que estavam excluídos, os jovens que são homossexuais, jovens que são carentes, que vivem nas periferias. A gente sempre tentou fazer uma evangelização com essas pessoas que sempre foram excluídas de alguma forma, né? Por causa de preconceito e tantas outras coisas. Porque o nosso objetivo quanto Parresia e quanto evangelização é anunciar o amor de Jesus, né? Então, o amor de Jesus, ele rompa todos os preconceitos, todas as nossas roupagens, tudo aquilo que tem no exterior, e ela vai no interior. O amor de Deus lança fora todo medo, todo temor, vai dizer, né, a palavra de Deus. E Deus é amor. 1 João 4,8, né? Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus. Então, esse amor que sempre mexeu comigo. E aí, cara, eu falava assim, eu sempre atuei na igreja e atuei na educação. Sou professor de história, né? Dei aula nas escolas de maior vulnerabilidade social da região.
em Resende, na Vicentina, dei aula em lugares muito difíceis, dou aula há 9 anos, sou mestre em ensino e hoje estou fazendo doutorado em educação. Então a educação para mim é um caminho que me mudou a minha visão de mundo, minha perspectiva de futuro, e eu sempre pensei em fazer educação um lugar também de transformação. Então resumindo, a igreja e também a educação mexeram sempre muito comigo. Eu queria fazer a mudança no mundo através dessas duas coisas, nas minhas aulas e na evangelização. Só que cada vez que a gente vai evangelizar um jovem, foi lá no olho do jovem, como a gente fez em Barra Mansa, que teve o chefe do tráfico, foi lá entregar, falou assim, não quero mais fazer, eu não quero mais traficar, e conversou com o padre lá depois, veio testemunhar pra gente. Uma vigília que a gente fez na Nossa Hora das Graças, que quando a gente passou um saco preto e a galera começou a jogar droga ali dentro, aquilo ali foi muito forte para mim, mexeu muito comigo. Eu queria mais, sempre quis fazer mais para os jovens. Eu achava que evangelizando, anunciando a palavra, somente isso daria conta. Só que não dá conta. E não dá conta porque é Deus, não. É porque eu sou humano e frágil. Porque as minhas limitações, elas não conseguem alcançar aquelas pessoas. Existem outros problemas que não são somente espirituais, são sociais. Então, bicho, eu falei assim, cara, eu quero evangelizar a juventude, mas como que eu vou ajudar a juventude na igreja e na educação? Porque eu chegava lá na escola e eu já perdi 5 alunos meus num ano por tráfico. Foi assassinado. Os caras, 5 assassinatos num bairro dos meus alunos. Gente que estava na minha sala dando aula um dia e no outro não estava mais. Eu estava chamando a atenção porque estava conversando no outro dia. Meu Deus, cadê esse rapaz? Cadê essa menina? Eu ficava pensando comigo, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu nunca quis entrar na política de fato, sabe? Sempre fui uma pessoa muito crítica, sempre fui uma pessoa que... Eu nunca defendi pessoas na política. Essa polarização que tem hoje na política, né? Um defende A, um defende B, Eu outro ia defende perguntar C, isso pra você. O D. que você acha dessa polarização? É mais prejudicial do que tudo, né? Cara, o problema da polarização, sabe qual é? A polarização é que a gente cria personagens que a gente adora, né? A gente adora personagens, né? Levantando a moral de personagens políticos, e a gente dificilmente trabalha no campo das ideias. E o problema da polarização também é que a gente diminui o outro, e a gente não abre um diálogo para ouvir as diferenças. A polarização significa A ou B, né? Ou você é A ou você é B. Quem é B não pode ser A, e quem é A não pode ser B. E os dois vão ter que travar uma guerra, né, que não vai ter fim. Um tem que vencer. E a minha visão de política não é essa. A minha visão de política é uma visão de diálogo, de ideias. Né? Eu acho que A pode contribuir com B, e B pode contribuir com B, com A. E às vezes tem o C, tem o D, tem o E, tem o G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q. Então existem várias ideias na sociedade. Eu acho que a gente precisa olhar o foco. Eu sempre trabalhei com evidências. Né? Então, assim, se a gente quer construir uma política pública, vamos basear isso em evidências, com dados, com estatística, com projeto. Então vamos discutir, vamos conversar, vamos bater papo. Quem me acompanha nas redes sociais, não me vê atacando fulano A ou B, não vê xingando as pessoas nos seus comentários. Eu sempre provoco a reflexão, né? E as pessoas estão muito propensas hoje a atacarem umas às outras, isso é muito ruim. E aí, só finalizando aquela questão, eu senti uma necessidade, que é uma necessidade social, religiosa, mas religiosa no sentido da minha fé. Porque eu nunca faria da política um lugar de proselitismo religioso. Mas no sentido dos meus princípios, do meu trabalho, da minha história, de fazer algo diferente. E aí eu acabei rumando para a política. Porque se ninguém me representava, se eu não me via representado lá, e a juventude, as pessoas que estão juntas no dia a dia comigo, por que não sermos o político que nós queremos ver lá? Por que não ser aquilo que a gente tanto prega, que a gente tanto critica na internet? A gente quer algo novo? Vamos ser esse novo, né? E aí a gente está construindo um projeto aí que em breve a gente vai anunciar, se Deus quiser. Ô, Raoni, essa questão da política da nossa cidade, como você está enxergando ela hoje? Esses atos que o prefeito está tendo sobre abrir o comércio, não abrir o comércio. Como é que você está vendo as políticas públicas da nossa cidade hoje? A cidade tem muito que melhorar? Você acha que uma cidade está caminhando para um caminho certo, está caminhando para um caminho errado? Como é que você avalia? Cara, vamos falar de duas coisas. Primeiro é o combate ao Covid-19, né?
ao novo coronavírus, e, em paralelo a isso, as políticas públicas de educação, saúde aqui na cidade. Essa questão do Covid interrompe várias questões, né? Então, assim, ela é tudo novo para todo mundo, é ruim para todo mundo, então é um problema. Então, assim, no primeiro momento, eu vi com muitos bons olhos o que o prefeito estava fazendo em relação ao combate a essa pandemia, né? Assim, fechando o comércio, que é um momento essencial para a gente diminuir a curva de contágio, né? Discutiu muito sobre a curva nesses últimos tempos. Eu me preocupo que, isso eu tenho visto agora, uma percepção minha, e aí eu sou cientista político também, não estou fazendo isso eleitoralmente, estou fazendo isso como cientista político. Olha a realidade municipal e vejo que o prefeito está arregando, vamos colocar a palavra para todo mundo entender, as medidas de contenção do coronavírus, porque ele está se enfraquecendo. Ou seja, o prefeito está meio que vendo o cenário ruim, difícil que a gente está vivendo, está tendo um impacto negativo para ele está meio que diminuindo as restrições. Porque o comércio, porque quem financia, né, os empresários estão criticando, estão pressionando. Então eu me preocupo muito com isso, da interferência da política, e a política eleitoral desse ano, a interferência nisso, na vida da população aqui em Volta Redonda, que está à mercê dessa situação do coronavírus, sabe? Então a gente precisa tratar com coisas sérias, né? Eu não sou profissional da saúde, sou profissional da educação. Posso falar da educação. Estou me preocupado demais. Até se eu tenho um vídeo nas minhas redes sociais, galera que está vendo aí, depois quiser dar uma olhada lá, que é a questão do Enem, né? Cara, você já está na universidade, você já está, né, construindo a sua vida, mas os nossos jovens aí de 17, 18, 19 anos, que vão fazer o Enem esse ano, e que estão na escola ainda, no ensino médio, vão ser impactados por isso, porque as escolas públicas estão fechadas, e o ensino à distância que está acontecendo no estado e também no município é precário, né? O prefeito Samuco gastou 1,7 milhões num sistema que não está funcionando direito. Temos visto denúncias sobre isso. E aí esses jovens do ensino médio que vão fazer o Enem vão se ferrar, cara. Vão se dar mal, porque eles vão estar disputando com um aluno da escola particular que está lá tendo um vídeo aula, que está tendo material online, que tem sistema pago, tem tendo aula pelo Zoom, que ainda também está sendo prejudicado, porque isso não é bom. Mas eles estão à frente dos jovens da escola pública. Fica algo desequilibrado, né? Ainda mais, é um jogo até difícil, que você não vai ganhar, você está disputando com pessoas que estão muito mais bem preparadas do que você. Sim. Então, isso já acontecia antes do Covid, tá? Da crise do coronavírus. Sempre foi assim, infelizmente. A desigualdade social é imensa no Brasil. Só que com isso, com o coronavírus, isso só vai estar se acentuando, cara. Pra você ter uma ideia, bicho, você tem ideia, 42% das pessoas que pertencem à classe D e E têm acesso à internet. Ou seja, se a gente for pegar aí, cara, você vai ter 58% de pessoas que são da classe D e E, que estão na escola pública, os nossos jovens da escola pública são da classe D e E, que não têm acesso à internet de qualidade, ou nenhuma internet, nenhuma forma de internet. Como esses jovens vão estudar sem escola? Como esses jovens vão se alimentar sem escola? Como esses jovens vão disputar no mercado de trabalho com um ano perdido? Sabe? Isso é muito preocupante. Raoni, mas existe solução, então, para a educação? Não existe solução a curto e médio prazo mesmo. O EAD seria uma medida para tentar conter os danos. Mas ela só acentua a desigualdade. Isso fica claro. Você olha lá, o João, eu fiz uma publicação, né, lá no meu Instagram, depois a galera dá uma olhada. Aquele caso ficou famoso do menino que estava indo numa loja de celular, pegou um tablet para fazer trabalho. Não sei se você lembra isso. Cara, aquilo ali é o retrato do nosso Brasil. Como aquele jovem, óbvio que ele não vai fazer o Enem, que ele é muito criança, muito novo ainda, mas é um retrato, né, da realidade. Como um jovem daquele que vive naquela situação vai ter acesso, vai fazer o Enem esse ano sem escola, sem um professor dando suporte. Você acha que os nossos jovens têm livros em casa? Não tem, cara. Você acha que os nossos jovens conseguem assistir uma videoaula no YouTube com um pacote de dados? Às vezes eles conseguem ter até um celular com um WhatsApp. Mas você acha que ele consegue acessar conteúdo de YouTube, vídeo, material, PDF? E não é só questão de ter acesso à internet, de ter direcionamento, né, de um professor. Olha, o conteúdo tal é bom. Olha, lê isso daqui. Não tem. Então as desigualdades são imensas, cara. Se a gente não pensar em política pública aqui em Volta Redonda para melhorar essa questão, não vai dar certo, não. A minha defesa pela educação como educador
Eu defendo que a única medida a médio prazo e a longo prazo, porque não existe a curto prazo, para resolver o problema da educação que a gente vai enfrentar esse ano, por conta do coronavírus, é a educação em tempo integral. Volta Redonda, pra você ter uma ideia, a gente não tem uma escola, nenhuma, municipal, da FEVRE, educação de tempo integral, de ensino médio. A gente não tem nenhuma do ensino fundamental, do sexto ao nono ano. A gente só tem do pré e da educação infantil. A gente tem por volta de 40 mil alunos em Volta Redonda. São 500 alunos que têm educação em tempo integral em Volta Redonda. Ou seja, se você for fazer o comparativo, a gente tem nem 2% dos nossos alunos, das matrículas, em escola de tempo integral. Que aí o cara com uma grade escolar melhor, tem mais tempo em sala de aula, com outras atividades como reforço escolar, uma série de medidas que poderiam melhorar a educação para o próximo ano. E não está sendo investido, cara. Isso é muito sério, tá? Então a gente precisa realmente repensar, eu acho que Volta Redonda, do ponto de política pública, daquilo que é essencial para a cidade, que é educação, saúde. A gente vê os problemas de saúde antes da pandemia. Não estão sendo contemplados. Não há prioridade nisso. E eu vejo que políticos estão preocupados em ano eleitoral. Estão preocupados em fazer politicagem, em conseguir votos, né, em não serem criticados. Então, eu acho que é isso, cara. A gente precisa pensar, ter uma mentalidade que a gente precisa pensar em projeto para a cidade. A gente tem que parar de ficar defendendo político A ou B, porque eu gosto do fulano, porque o fulano mitou na internet, respondeu uma mensagem lá, deu uma mitada, escreveu, que fulano, olha só, esculachou ciclano, mané, turn that fool. Cara, eu tenho que parar com isso. A política tem que ser algo sério. Tem que trabalhar com responsabilidade. Essa é a minha visão. Não, certíssimo. A gente estava tendo uma discussão hoje aqui no grupo do Chuf, no WhatsApp, sobre a questão da ética, da moral, sobre a questão desse auxílio que tá tendo aí, os R$ 600. Muita gente conseguiu, às vezes pessoas que não precisavam tanto conseguiram esse auxílio, pessoas que precisam muito não conseguiram. Aí eu ia perguntar, fiz até, o pessoal estava discutindo hoje lá, sobre a questão de o quão ético é você pedir esse auxílio, mesmo não tendo tanto necessidade com outras pessoas. E o que você tem a dizer sobre isso e também sobre como que esse auxílio pode ser usado? Muitas pessoas estão pegando esse auxílio achando que é um dinheiro que o governo está dando para você e gastando de qualquer maneira. Você acha que cada um pode gastar da maneira que você quiser? O dinheiro é seu, R$ 600, você pode gastar do jeito que você achar melhor, afinal é seu direito. Ou você acha que esse auxílio tem que ser somente para quem está precisando e que depende de cada um esse julgamento de consciência? Cara, é uma questão ética, né? E a ética tem a ver com os nossos valores, né? Eu vou falar de mim. Eu sou professor, né? Não estou dando aula no momento por conta da coronavírus. Eu não preciso desse auxílio. Nunca teria coragem de pedir uma coisa dessa, né? Porque eu não preciso de fato. E acompanho famílias que precisam e não estão conseguindo, né? A gente, assim, eu e minha esposa estávamos ajudando as pessoas. Como a gente evangeliza, a gente conhece muitas jovens e tal. Tem um amigo nosso, um amigo querido nosso, que ele é professor informal, né? Ele dá aula para os alunos da UF, dá umas aulas lá e tal. Ele não conseguia, e agora com a UF fechada, ele não está conseguindo dinheiro, porque ele não está recebendo a hora aula, né? Ele só vive disso. Ele tem que sustentar irmão e mãe, estava sem nada. E aí ele tentou fazer, estava dando errado, ele não sabia mexer no celular direito, ele não conseguia, tem problema com o celular, com tecnologia. E aí a gente passou aqui as semanas ajudando um monte de gente, fazendo inscrição para pedir o auxílio para essas pessoas, né? As pessoas passavam os dados, esses amigos nossos próximos, e a gente ficou tentando ajudar. Porque estava difícil, né? O processo estava muito difícil de conseguir esse auxílio. Até agora tem gente que não recebeu ainda. Então eu espero que o governo melhore agora para o segundo mês, que resolva os problemas, porque não dá mais para as pessoas ficarem na fila do caixa eletrônico, né? E, cara, pra você ter ideia, isso mostrou pra gente uma coisa também. O nosso povo não tem informação, sabe? Tá sem informação. As pessoas não sabiam como se cadastrar. Algumas não sabiam nem como atualizar seu próprio CPF. Tem gente que não tem CPF. Olha só que loucura. Pensar que um cidadão não tem CPF. Isso é muito preocupante, cara. Olha o nosso país, olha as desigualdades. Então a gente precisa
eu acho que isso, toda essa crise do coronavírus está mostrando pra gente o Brasil de verdade, sabe? Os problemas que a gente tem. E aí, claro, sempre tem um malfeitor que vai pegar o dinheiro e vai usar para benefício próprio, fazer um churrasco, sei lá. Mas isso não é a maioria, né? As pessoas mais pobres realmente estão precisando desse dinheiro, muita gente desempregada, cara. Eu tô falando para você que a gente não está divulgando, a Muita gente estava gente, né? ajudando, a gente estava ajudando alguns projetos aí a levantar cesta básica e tal. Se alguém que está ouvindo a live quiser ajudar de alguma forma a gente está levantando algumas cestas básicas para ajudar umas famílias ali da Volta Grande, que a gente tem contato, faz um trabalho social ali há muitos anos, o pessoal do Projeto Curumim. Cara, pessoas que não estão conseguindo limpar uma casa, porque é diarista, não consegue ir na casa do vizinho fazer uma limpeza e ganhar um dinheiro, né? Consegue fazer a faxina, porque precisam decidir, porque não podem ir lá. Então, cara, tem gente passando fome, sabe? Tem gente passando fome. E eu acompanhei o padre Exatamente. Alessio. Pode Não, falar, só, perdão. só um parênteses que eu ia fazer, da questão aqui. Esses dias, alguns dias atrás, mês passado, a gente daqui da igreja, a gente está recolhendo alimentos para os vicentinos, a gente sempre recolhe, os Sim, sim. vicentinos todo mês Os recolhe. vicentinos são E por, incríveis. e por causa dessa crise, eles não estão podendo sair, né? Porque muitas pessoas que recolhem os quilos dos vicentinos são idosos. E a gente já vem ajudando há algum tempo, a gente deu uma parada por causa de questão de horário, porque os horários não batiam. Mas aí a gente foi e eu falei, eles tiveram a ideia de pedir pela internet. Falaram, galera, é o seguinte, vai ficar uma galera de plantão lá na igreja, toda terça e quinta, Uhum. 2 às 3 horas. E aí, quem quiser doar o seu quilo, vai lá, doa o seu quilo. É até melhor, porque às vezes pessoas que não são doadoras assíduas dos incentinos podiam doar. O coração tocou, quer, doa. E aí muita gente doou. A gente conseguiu em um dia, acho que 60 quilos de alimento. Nossa, graças a Deus. Muito bom. Só que ao mesmo tempo que muitas pessoas recolheram, muitas pessoas foram lá pedir. E pessoas falando que não. E olha, isso aí foi mês passado, não estava nem No no pico pico, da né, coisa, né? da pandemia. E falando, cara, já não tem mais dinheiro. Acabou, não tem mais dinheiro, não tem mais comida. E isso daí fez, tipo assim, fala, caramba, tipo assim, você vê como é que o Brasil não está preparado para nada. Não está preparado para nada. O Brasil, tipo assim, não que o coronavírus não seja uma coisa muito grave que está afetando o mundo inteiro, mas num curto espaço de tempo, todo o sistema de saúde, educação, qualquer coisa que o Brasil fez, foi por água abaixo. Você Desmoronou, é vê, não sei se verdade. você concorda comigo, mas principalmente em questão de saúde, muito rapidamente tudo já entrou em colapso. Então, você vê como é que a desigualdade, né? Eu acho que a desigualdade é o principal problema do Brasil, é a desigualdade. E como é que isso aí afeta, e como você falou certinho, isso evidenciou ainda mais para o nosso Brasil. Cara, é muito triste. Eu tenho ajudado os vicentinos também. A gente tem organizado campanhas aqui pelo celular com várias pessoas pedindo ajuda. Ajudamos os vicentinos também. E ontem eu fiz até uma reunião com um rapaz dos vicentinos que estava conversando. A gente fez uma videoconferência, foi live não, foi uma conferência. Ele contando pra gente várias situações que ele está passando lá, alimentos que estão levantando. Cara, isso é muito preocupante, assim, as pessoas estão passando fome, sabe? E ao mesmo tempo que elas estão passando fome, elas estão vulneráveis também à doença, né? Ao coronavírus, né? E rapaz, as favelas no Rio de Janeiro, eu estava acompanhando alguns dados, acompanho muito isso, eu faço muita leitura dessas coisas, e isso só evidencia quanto desigual é o nosso país, quanto desigual é a nossa cidade. E a gente precisa de fato de política pública, porque política pública não tem nada a ver com política de partidária. Política pública é um remédio para os problemas públicos, né? Eu sempre falo isso. Quando eu vou dar minhas palestras, minhas formações, eu sempre falo, gente, simples, quer entender o que é uma política pública? Pensa no remédio. A doença é o problema. Né? Eu vou falar um problema que a gente está enfrentando hoje. É a fome. A fome é um problema. Que política pública que a gente vai fazer para matar a fome dessas pessoas? No curto prazo, que a gente tem que resolver, porque fome tem pressa, né? Fome não faz distinção de partido, não faz distinção de preferência A ou B política. Fome é fome. Simples. A coisa vamos colocar assim, a coisa mais primitiva em nós é a fome. Então, fome não escolhe lado. Então, a gente tem que saciar a fome do nosso povo. Então, a gente traz essa cesta básica,
A gente faz esse trabalho de assistência a essas pessoas, que a gente tem que fazer mesmo. A igreja faz muito isso, né? Nossa igreja, outras instituições, outros grupos. Segundo, essa pessoa não pode ficar presa a uma cesta básica. A gente tem que construir uma política pública para tirar elas da pobreza. Elas têm que ter condição de se alimentar com as próprias pernas, vamos colocar assim, né? É casos e casos, porque tem famílias que são totalmente desconectadas, então, são completamente desassociadas da realidade, porque tem uma doença séria dentro de casa, elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem, tem pessoas deficientes, uma série de questões que a gente tem que dar assistência pelo resto da vida, não tem jeito. Por isso que existe o BPC, né, que é a prestação de benefício de prestação continuada, que as pessoas têm que ser amparadas, né? E aí a gente tem, cara, combater a desigualdade dando emprego, dando renda para essas pessoas. Como que a gente faz isso? Política pública, né? Dando educação de qualidade, formando essas pessoas, dando oportunidade de emprego. Volta Redonda tem muito emprego, vamos colocar. Tem muito emprego em comparação com o resto das cidades, né? Porque ano passado, Volta Redonda foi o que mais gerou, das cidades que mais gerou emprego no Brasil. Fato. Mas eu estava vendo os dados do CAGED, que diz essa questão, e a gente também a gente produz muito emprego, mas manda muita gente embora. Então você vai olhar lá, o setor que mais emprega também é o que mais demite. E são todos salários de R$ 1.000, de um salário mínimo, né? Emprego de um salário mínimo, né? Isso é preocupante. E as nossas universidades, os nossos universitários que se formam, sabe? É muito difícil. Gente, é muito difícil viver com salário mínimo hoje. Tem gente que vive com menos que isso, né? Quem está na extrema pobreza vive com menos isso. Então a gente precisa combater essa desigualdade, meu amigo. A gente tem que construir políticas, e eu acho que a educação é um caminho. A gente tem que discutir emprego também. A gente tem que discutir acesso. O que é discutir acesso? Como a gente vai fazer com que todas as pessoas consigam acessar a universidade, que tenham a mesma potencialidade de alcançar a universidade, dando ensino de qualidade para todo mundo. Como a gente consegue fazer com que todas as pessoas consigam pagar um transporte público para poder fazer uma entrevista de emprego? Tem gente que não vai procurar emprego porque não tem dinheiro para pagar passagem. Passagem é R$ 4. Para poder ir procurar emprego é R$ 10 por dia. A pessoa fica com fome. Como que a gente resolve esse problema? Entendeu? Aí você olha alguns municípios, como você tem em São Paulo, que tem uma política pública lá legal, que desempregados e jovens, só desempregados, perdão, desempregados eles têm uma liberação de 2 passes por dia, então eles podem ir procurar emprego e voltar para casa de graça. É uma política do estado de São Paulo, acontece nos trens, no metrô. Então, a gente tem que criar projetos assim para a gente dar oportunidade a quem não tem. Porque uma coisa é quem tem oportunidade está aqui e quem não tem oportunidade está aqui. Né? A gente nem todo mundo, não existe igualdade no Brasil. A gente não tem que lutar por igualdade, porque nem todo mundo é igual. A gente tem que lutar por justiça social. Isso é uma das coisas que a gente precisa fazer, com que o pobre, aquele que está aqui, consiga chegar aqui e ter a mesma oportunidade que esse aqui. Mas eles são diferentes, não são? São diferentes. Então a gente tem que investir. Só que o que acontece no Brasil é que a gente investe nesse aqui. O que está aqui é pouco investido. Aí quando tem uma política social, como é o Bolsa Família, que ajuda muita gente, tirou muita gente da pobreza, a gente critica, aí a gente faz... Quem já estava aqui, a gente faz assim, ó, diminui mais ainda. Então a gente tem que ter muita seriedade. Tem que trabalhar assistência, a gente tem que trabalhar a política para acabar com a desigualdade, e a gente tem que trabalhar também oportunidade, né, de emprego, para essas pessoas saírem da dependência do governo, obviamente, e das instituições. É muito complicado, cara, mas a gente tem como fazer isso aos poucos, com política pública séria, conversando, dialogando, começando aí pela nossa cidade. Acho que dá para fazer isso, né? A gente tem oportunidade, tem recurso para isso, falta boa vontade política. Você falou uma coisa certa, a gente luta muito pela igualdade, nós temos que lutar pela equidade. Equidade, É a palavra é tratar essa. os diferentes conforme as suas diferenças. As suas necessidades, Então, suas diferenças, exatamente. exatamente. Então, é umas coisas que a gente tem que melhorar muito, não só na nossa cidade, mas até mesmo no nosso bairro. Na nossa escola, muitas pessoas não têm tantas oportunidades igual outras têm. E igual você falou a questão, às vezes aí quando a gente vê algumas políticas públicas que tentam diminuir essa desigualdade, muita gente critica. Muita gente fala que é esmola, a pessoa está ganhando dinheiro sem trabalhar, sendo que não é isso, muito pelo contrário.
Eu acho que a gente Existem tem. os casos ruins, mas os casos são mínimos em comparação daquilo que é bom. A gente precisa resolver o problema do que é ruim e avançar naquilo que é bom. É óbvio que eu estava falando do Exatamente. Bolsa Família, e eu participei, eu tive aula, eu sou membro de um movimento chamado Renova BR. Eu tive aula no Renova BR com um dos caras que pensou Bolsa Família, que é um cara chamado Ricardo Paes de Barros, professor é um professor incrível, doutor incrível. E ele foi um dos caras que pensou o Bolsa Família. E ele não é um cara socialista, não, é um cara liberal, pra você ter uma ideia. Um cara que defende liberalismo e tal. Só que o cara também pensa o fim da desigualdade. E é um programa de distribuição de renda. Né? O Bolsa Família é inteligentíssimo. Ele não nasceu do nada, ele é pensado, baseado numa política pública que tem lá no México, né? Que é bem parecida de distribuição de renda e que deu certo no Brasil. Só que assim, a gente também tem que pensar fora da caixinha. O Bolsa Família não resolve tudo. Ele resolve uma parte, uma questão. Então a gente tem que avançar. Quais são os avanços que a gente tem que fazer? Educação, cara. Tem que melhorar a educação do país, tem que dar infraestrutura nas escolas, a gente tem que investir mais na educação, investir melhor na educação, porque a educação é a saída. Os países desenvolvidos, isso aí é uma questão histórica, que eu estava discutindo até com alguns amigos. Isso é uma questão histórica. Se você olhar o passado e ver lá na crise que teve em 1917, teve a gripe espanhola, né? Durante a Primeira Guerra Mundial. Depois que acabou a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola, os países dos Estados Unidos e países europeus, na década seguinte, a década de 20, em 10 anos, a economia ela deu um boom de 400%. Né? E por que isso? Porque se investiu em assistência social, se investiu em educação. Tá? Então, tudo isso favoreceu uma política de desenvolvimento social. Cara, o Brasil só vai ficar melhor quando a gente passar dessa crise, a gente investir em saúde e educação. Fora isso, a gente vai voltar a estaca zero. Estaca zero não, estaca negativa, porque já está negativo. Já estimula que, já estão dizendo que o nosso PIB vai ter menos 6%. Então o negócio vai ser feio. Né? Só vai ser resolvido com educação primeiro e saúde. Né? Óbvio que os dois andando juntos, né? Só com isso. E a partir disso, emprego, renda, tudo vai melhorar. Mas tem que ter prioridade, cara. Ninguém pensa na educação do país, infelizmente. Olha aí o governo federal, aí, o Waitral, que é o ministro da Educação. Ele falou isso ontem. Sabe o que ele disse? Que o Enem não foi feito para acabar com as desigualdades, não. O Enem não é para arrumar nada. Então o Enem esse ano vai ser para quem tem dinheiro, para quem pode estudar. E quem não pode, vai se ferrar com isso? Que pensamento mesquinho é esse, sabe? Cara, eu fico bolado com isso, eu fico indignado com isso, como educador, como professor, sabe? Porque, pô, eu dou minha vida com meus alunos na escola, então um cara tá ralando lá para aprender, várias dificuldades, passando fome, isso tem comida na escola, não tem comida em casa, e aí o cara tem a oportunidade de fazer um Enem, entrar na faculdade, e aí entra esse coronavírus, impede tudo, e ele não vai conseguir mais estudar. E aí? E aí? Perdeu um ano da vida dele. Um ano de Isso é estudo, sério, né? cara. Isso é sério. Para mim, o Enem tem que ser cancelado ou adiado, né? Conforme o novo calendário escolar, que ainda está sendo discutido. Continua o Enem, mas o calendário escolar não está sendo discutido. O governo federal não está fazendo nada. Quem está tentando pensar isso é o governo do Estado, aos municípios. Né? Então, o governo federal tem que coordenar as coisas. Está faltando essa coordenação do ministro Waitral. O cara não fala nada, sabe? Só quando fala besteira. Isso é muito preocupante. Exatamente, Rony. Rony, a gente está 54 minutos de live, a gente Já vai, está para acabando já. terminar, para a gente acabar, tá acabando já. Então, para terminar, eu queria que você falasse qual dica você daria para o jovem que quer hoje entrar, não entrar no mundo da política, mas quer ser algo diferente, não quer ficar só na caixinha, quer fazer alguma coisa. Então, o que você aconselha para esse jovem que hoje quer fazer política? Porque eu acho que eu não sei se é a sua opinião, mas eu estou vendo que hoje, igual anos atrás, muitos jovens querendo fazer parte da política, muitos jovens hoje nas redes sociais falando sobre política. Por um lado é um lado muito bom, porque politiza todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar um certo cuidado. Você vê que tem muitas pessoas que falam muito com pensamento próprio, não pesquisa, não fala nada. E qual que é a sua dica para a pessoa que hoje quer ser uma pessoa politizada, mas ao mesmo tempo uma pessoa racional?
Então, eu vou dar 3 dicas. Eu sempre falo isso nas minhas aulas e sempre falo isso com os meus amigos. Só uma coisa que uma colega colocou aqui, ó, Azevedo Isa. Eu não conheço, não sei quem é. A Deve ser do Isabela, seu do grupo. grupo. É, daqui do Ah, é, grupo porque do a Rio. fotinha tá. Ah, tá, porque a foto tá pequenininha, não dá pra ver. Ela falou assim: eu faço faculdade federal. A dificuldade não é só para entrar, é para se manter. Outra desigualdade social. Às vezes a gente É, consegue meu irmão faz entrar. faculdade federal, né? E ele muito difícil se manter. Até Porque pelo como que aspecto você não consegue educacional. trabalhar? Você Não, estuda de manhã, de tarde e de noite. aspecto educacional e psicológico também. Porque também pelo fato de você não conseguir trabalhar, mas também porque é muito difícil você se manter até psicologicamente bem dentro de uma Pois faculdade é, federal. E hoje em dia, eu vejo muitos relatos de muitas pessoas, até no grupo do JUF, que fazem faculdade federal, de que hoje as federais estão sucateadas. então Estão demais. A educação sucateadas. sempre, ela tá muito sacateada no Brasil, Não, infelizmente. principalmente agora, nesse Sim. governo de hoje, que já falou, foi bem claro que Os não foca cortes em nas bolsas, educação, nos investimentos, sim. Eu lembro não disso. foca em educação, Fiz manifestação contra isso. Fui na e, rua. e fala mal das faculdades federais. Então, hoje, já vi relatos de pessoas que as faculdades federais, às vezes, não tem nem dinheiro para papel higiênico, para papel higiênico, para pagar as pessoas que limpam a faculdade. Não tem dinheiro, porque não é Verdade. repassado verba. Exatamente. E qual é a dica que eu dou? Né? Já começa por aí. 3 coisas. Quando falar saia fora da sua caixinha, significa que consuma conteúdos que não sejam de uma vertente apenas. Né? Tem gente que só segue página de esquerda, tem gente que só segue página de direita, tem gente que só né, não se alimenta de conteúdos diversificados. Então se informe em diversos pontos de comunicação. Né? Eu não vejo somente o que está na Globo. O pessoal fica falando mal da Globo, agora virou modinha falar mal da Globo. Eu não vejo só, assisto a Globo, assisto, acho muito importante assistir, mas não vejo só a Globo. Paralelo a isso, mais 5 canais de comunicação. Né? O Nexo, o Jornal, vários. Eu tento me informar todos os dias. Segundo, leia. Leia, leia. Então faça leitura, leia textos, se aprofunde. Não fica preso a memes e textos de internet. Vai fazer leitura importante, vai ler sobre economia, sobre sociedade, vai ler sobre autores importantes. Então, alimente a sua mente com conteúdos. E terceiro, não pense a política com paixão. Pense a política com racionalidade. Não adore pessoas, não adore candidatos, não levante a bola de ninguém. Não interessa se é fulano A, B ou C, eu não estou falando de político nenhum, gente. É porque isso, a todo momento, a gente fica criando um herói para poder resolver os nossos problemas. Não é herói que vai resolver os problemas do país. O que vai resolver os problemas do país é política séria, feita no coletivo, discutida, pensado, baseado em evidência. Então, o André Felipe, meu amigo de Renova BR, entrou aí agora. Fugir da polarização é essencial também. Temos que sair da polarização, cara. Sair disso. A solução é essa. Quando a gente sai do A versus B, a gente começa a pensar que existe de A até Z. E às vezes o Z contribui com C, com D, com F. E a gente precisa construir tudo isso junto. Essas 3 melhores dicas que eu posso usar, porque eu não defendo nem partido político, pra você ter ideia. Eu acho partidos importantes, tem que ter, mas eu não gosto da ideia de ficar preso a uma ideologia, porque partidos têm os seus problemas, né? Então a gente tem que ser crítico, sabe? Sempre ser crítico e não ouvir somente um lado. Essa é a minha visão. Para a gente ser pessoas Raoni, melhores, sempre. muito obrigado, tá? Muito obrigado por aceitar o convite da nossa live, por disponibilizar um tempinho da sua correria aí de professor, que professor não é fácil, mesmo em home office deve estar uma correria. Então, Eu estou muito trabalhando obrigado dobrado. Então, muito obrigado por Nossa, disponibilizar um pouco do seu tempo, tá? Eu já conheço há muito tempo, você é meu amigo, gosto de você, pagamos, já veio aqui no JUF dar tamo junto, encontro, cara. então, tamo junto, o que precisar, você pode falar. Muito obrigado, tá? Contem comigo. E a galera do JUF aí conta comigo, se precisar conversar, a gente pensar em projeto junto, evangelizar junto, a gente tá junto mesmo. Porque vocês são um grupo incrível, é um grupo de jovem animado demais, galera responsável, e vocês têm muita coisa ainda para fazer para a juventude dessa igreja, viu? E do mundo. Um abraço. Falou, abraço, Raoni. Obrigadão, tá? Abração, meu amigo. Saudade de tu. Valeu. Valeu. Pessoal, então, muito obrigado pela nossa live. Falta 30 minutos. Só dizer que sábado que vem tem live também. Acompanha a gente. Segue o Instagram da Paróquia Santo Antônio, o Instagram do JUF. E continua na nossa live. Pode mandar perguntas. Manda quem que vocês querem que seja entrevistado também.
A gente vai tentar fazer o máximo possível. E no mais, se cuidem e muito obrigado.